A porta de ferro atrás dela fechou com um estrondo ensurdecedor, como um portal para o abismo, separando instantaneamente a figura frágil da adolescente do vislumbre de luz no corredor. Aurora, de 16 anos, estremeceu, paralisada de horror, e mal conseguiu ficar de pé. O ar no interior era denso, impregnado de cheiro a mofo, suor e sujidade. A longa e sombria cela parecia estender-se infinitamente, com filas de beliches, e dezenas de pares de olhos, fixos nela como predadores famintos à caça de uma presa. Os sorrisos eram vis, cheios de ganância animal descarada. Murmúrios espalharam-se pelo ar viciado, transformando-se em risadas roucas e zombeteiras. Chegou a miúda gostosa, ecoou de algum lugar lá no fundo. O coração de Aurora batia como um pássaro selvagem numa gaiola, pronto para explodir de pânico. Não conseguia mover-se, as pernas estavam moles, a voz presa na garganta. Um grandalhão barbudo e peludo saltou da cama, como um demônio libertado do inferno. Aproximava-se, devorando-a com o olhar, e Aurora sentiu-se como um rato apanhado por uma cobra. Respirava pesadamente, a sua sombra enorme pairava sobre ela. Uma mão agarrou o seu antebraço com uma força incrível. "Eu sou o primeiro", rosnou ele. "Hoje a festa é minha." Outras vozes rugiram, protestando, exigindo a sua parte. A cela agitou-se, como um ninho de vespas perturbado. Os mais audazes avançaram, empurrando-se, sem entenderem completamente o que estava a acontecer. Um turbilhão de corpos mal-cheirosos e olhares lascivos girou em torno de Aurora. Os seus olhos escureceram. Sentiu centenas de mãos a puxá-la para aquela cloaca. Mentalmente, já se despedia da vida, percebendo que, depois do que aquelas pessoas planeavam, a existência tornar-se-ia impossível. Mas então, uma voz soou. Baixa, mas tão penetrante que todos pararam. "Calados, acabem com esta fúria animal", disse uma voz baixa, mas autoritária. "São pessoas ou gado? Muitos têm família lá fora, não têm vergonha nenhuma, ela é só uma criança." Todos os olhares voltaram-se para a origem da voz. Um homem baixo e magro, de aparência totalmente discreta, levantou-se do seu beliche, fez um movimento quase imperceptível com a mão, e, como por magia, o caos acalmou-se. A risada deu lugar a um silêncio cauteloso. Era óbvio que aquele homem gozava de autoridade inquestionável. "Não a atiraram para aqui à toa", continuou ele com a mesma voz calma. "Temos de saber o que se passa. E vocês? Atiram-se a uma indefesa em bando. Não perdoo isto a ninguém." "Eco, desculpa", murmurou o grandalhão, soltando apressadamente a mão de Aurora. "Bem, tu sabes, não vemos mulheres. E aqui está esta." O homem, a quem chamaram Eco, aproximou-se. O arrastar dos seus pés no cimento soava como o ranger de um barco velho. O seu olhar não tinha nada a ver com o que ela tinha visto momentos antes. Era penetrante, examinador, mas sem rasto de malícia. "Como te chamas?" perguntou ele suavemente. "Aurora", sussurrou ela, como um animal acuado, sem ousar acreditar na sua salvação. "Chamo-me João Silva." "Podes chamar-me Eco", assentiu ele. "Não tenhas medo, ninguém te vai tocar aqui. Nem todos os presos perderam a aparência humana. Muitas vezes quem está livre é muito pior. Pega no teu padrasto, por exemplo, Rui Mendes, certo? Foi ele que te mandou para aqui?" Um choque percorreu Aurora. Como é que aquele homem, um desconhecido, sabia o nome de Mendes e a relação deles? Ela apenas assentiu, demasiado chocada para falar. "Vi muita coisa", respondeu Eco, como se tivesse lido os seus pensamentos. "A vida foi longa." Ele olhou atentamente para o seu rosto. Este olhar era diferente, não lascivo. Como era, ela não conseguia entender. E então ele fez uma pergunta que lhe cortou a respiração. "Por acaso o teu pai não se chamava Ricardo? És muito parecida com ele." "Sim, Ricardo", exalou Aurora. "Só que chamava. A mãe disse que ele desapareceu na caça. Nem me lembro do rosto dele." As lágrimas contidas até então
correram pelas suas bochechas. Estou completamente sozinha, sussurrou ela, sentindo-se a partir por dentro. Não tenho pai, a mãe morreu há 1 ano, o padrasto odeia-me, como viver agora? Eco virou-se abruptamente e olhou-a diretamente nos olhos. A sua voz tornou-se ainda mais baixa, quase um sussurro. O teu pai está vivo, Ricardo está vivo. Os olhos de Aurora arregalaram-se ao máximo. Olhou para ele, incapaz de acreditar no que ouviu. A mãe disse: desapareceu, morreu. Mas como? A mãe disse: na caça. Onde é que ele está então? Eco pegou na mão dela, apertando-a com firmeza, encorajadoramente. Não sei o que a Esperança te contou, mas estive com ele na mesma prisão há muitos anos. Falamos muito. Ele contou-me a vida dele, sobre a Esperança, sobre o Rui Mendes. Eles eram colegas de escola, e depois ele e Mendes trabalharam na polícia. Ricardo subia na carreira, e Mendes invejava-o terrivelmente. Especialmente quando viu que a Esperança, uma beleza, escolheu o Ricardo, não ele. Eco falava devagar, ponderadamente. Mendes apodreceu de inveja e tramou o Ricardo. Plantou subornos falsos, insubordinação. Montou um caso de tal forma que o Ricardo foi preso por muito tempo, e depois Mendes foi mais longe. Disse à tua mãe que o Ricardo tinha morrido na prisão de doença. Falsificou documentos e ficou com a Esperança. É assim que acontece. Aurora ouvia, prendendo a respiração, engolindo lágrimas quentes. Não diga isso sobre a minha mãe, sussurrou ela. Ela era boa. Desculpa, suspirou Eco. A alma alheia é escura. O importante é que agora sabes a verdade. A história de Eco virou o seu mundo de cabeça para baixo. A dor da perda da mãe misturou-se com a verdade amarga sobre a traição e a vilania. E onde é que ele está agora? Perguntou ela, o coração aos pulos. O meu pai, o senhor sabe? Não sei, rapariga. Abanou a cabeça Eco. Mas sabe uma coisa. Não precisas mais de ter medo do Mendes. Para toda a força, há outra força. O que ele fez contigo é pior do que muitos de nós são capazes. Ele já irrita toda a gente há muito tempo. Vai ter o que merece. Mal estas palavras saíram dos seus lábios, ouviu-se um estrondo penetrante de chaves, e a porta da cela abriu-se com um estrondo. À porta estava Mendes. O seu olhar varria a cela, louco, procurando. Obviamente, ele esperava ver algo diferente. Viu Aurora, viva, ilesa, ao lado de Eco. Uma sombra de alívio passou pelo seu rosto, imediatamente substituída por pânico. Vamos, agora mesmo. Ele agarrou-a pelo braço, puxando-a para fora da cela. Estás bem, não é? Estás bem, certo? Durante a noite, sóbrio e recuperando-se da mistura monstruosa de álcool e medicamentos, Mendes percebeu todo o horror do seu ato e as consequências para a sua própria pele. Podem prender-me. Uma só ideia o perfurava. Agora, olhava para Aurora, agarrando-lhe a mão, tentando colocar uma súplica nos olhos. Não digas a ninguém que estiveste aqui, entendes? Somos família, prometes? Qualquer um pode errar. Aurora calou-se. Depois do que ouviu, o ódio pelo padrasto tornou-se avassalador. Ele continuava a pressionar, a ameaçar. Por que te calas? Vais me denunciar? Vais arrepender-te? A mão de Mendes apertou o pulso dela com tanta força que parecia que os ossos iam estalar. Mesmo à beira do abismo, aquele homem não conseguia dispensar a crueldade. Mas o medo abandonou Aurora. Pela primeira vez em muitos anos. Onde está o meu pai? Perguntou ela inesperadamente, com uma voz calma e firme. Mendes empalideceu. Os lábios tremeram. Mas ele morreu. Não me mintas, interrompeu Aurora. Eu sei tudo. O quê? O que é que ela sabe? Passou pela cabeça de Mendes. O que é que aquele velho esclerótico do Eco pôde inventar? Em poucos segundos, ele tomou uma decisão. Se eu disser onde ele pode estar, não vais testemunhar contra mim? Promete. Aurora assentiu em silêncio. Mas aquele consentimento silencioso não salvou Mendes.
Demasiado mal ele tinha cometido. Um rasto de crimes oficiais, tratamento cruel de prisioneiros. A retribuição alcançou-o. No dia seguinte, homens de uniforme entraram no seu gabinete. Está preso. Mendes tremeu como uma folha de álamo, murmurando sobre conspirações de subordinados, ameaças ao filho, sobre dívidas. Quando lhe explicaram que as chamadas sobre o filho eram apenas um jogo operacional, um truque para o apanhar em flagrante, ele entrou em fúria. Vocês vão pagar. Não tinham o direito de me torturar, de me enganar, gritava ele salivando. Calma, Mendes, respondeu calmamente um dos oficiais, colocando-lhe as algemas. Você também não tinha o direito de torturar uma criança. A zona espera por si. Acostume-se. Alguns meses depois, Mendes foi condenado a 10 anos. Nenhum advogado caro conseguiu atenuar significativamente a sentença. Aurora ficou sozinha no apartamento vazio. Não conseguia mais ficar ali. A sua única ideia era encontrar o pai. Não importava o que tinha acontecido no passado. O importante era que ele estava vivo. Significava que ela não estava sozinha neste mundo. O endereço obtido de Mendes estava correto. A porta do velho prédio abriu-se e um homem grisalho e magro apareceu. O olhar dos seus olhos vazios e profundos fixou-se nela. O senhor, Ricardo. Ele estremeceu, tentando encontrar no rosto desconhecido os traços de parentes há muito perdidos. Sou a Aurora, filha da esperança. A sua voz tremia. Ela empalideceu, sem saber o que dizer a seguir. Uma lágrima escorreu lentamente pela bochecha do homem. Ele pegou na mão dela. Sim, sou o Ricardo. Sei que me odeias por não te ter procurado. É verdade. Tens todo o direito. Engoliu em seco. Um nó na garganta impedia-o de falar. Tive tudo, começou ele suavemente. Uma família amada, trabalho, felicidade. E depois tudo desmoronou. Não reparei como um amigo se tornou inimigo. Fui preso por muito tempo. Perdi tudo. E perdi-me a mim mesmo. Não consegui perdoar a esperança. Ela acreditou na palavra dele sobre a minha morte, nem sequer tentou encontrar-me. Tenho culpa perante ti, filha, uma culpa terrível. Desviou o olhar. A dor da partida dela quebrou-me. Simplesmente desisti do passado. Fui cobarde. Não agi como um homem. Agora estou sozinho. Ninguém precisa de mim. Perdoa-me, se puderes. Aurora ouvia. As lágrimas corriam pelo seu rosto, mas já não eram lágrimas de desespero. O seu coração gritava: não estou sozinha. Já te perdoei há muito tempo, pai, disse ela, e aquelas palavras soaram como um feitiço. Deixa-me estar apenas ao teu lado, ver-te, ouvir-te. Ricardo abraçou-a com força. Pela primeira vez em 16 anos, ela sentiu-se segura. Tudo vai ficar bem, sussurrou ele, apertando-a contra si. Estamos juntos, e isso significa que vamos viver.